Deixa eu falar sobre essa questão da ação individual. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele aqui, até porque eu não cheguei a conversar com ele sobre essa situação. Ele foi beneficiado com uma decisão da justiça, houve uma liminar que deu a ele o direito de se aposentar. Ele se aposentou e a liminar dele foi cassada. E ele voltou. Fiquei sabendo disso ontem. Ele foi até diretor aqui do sindicato. Hã? É um dos riscos de uma decisão liminar. Tá? É uma decisão liminar que ela não tem trânsito julgado. O juiz concedeu inicialmente, mas... E a liminar foi cassada e ele teve que voltar a trabalhar. Sim, eu não conheço o processo. Eu também não entrei no processo, não, mas só estou dando para todo mundo aqui entender o seguinte. Ele entrou com uma ação individual, pedindo aposentadoria. Eu não sei se ele conseguiu averbar o tempo ficto ou não. Foi concedida uma liminar para ele. Ele se aposentou. Essa liminar foi cassada. Ele ficou uns 3 meses fora e foi obrigado a voltar. Então, é assim, a ação individual e uma liminar para aposentar, ela tem os seus riscos, tá? Sim, presidente. O que garante mesmo é a decisão transitada em julgado. A gente chama de coisa julgada. Quando não cabe mais recurso no processo, e aí sim já está apto, já formou-se a coisa julgada, tem a decisão transitada, e aí a pessoa averba e aposenta. A gente, às vezes, tratando aqui, parece que o processo é célere, mas todo processo judicial tem o seu caminho. Às vezes, logo de cara, o juiz dá uma decisão favorável, no caso, uma liminar, mas pode ser que a União, passado um tempo, recorreu e aí consegue, na segunda instância, revogar essa decisão liminar antes mesmo de sair uma sentença favorável. Então, às vezes, a liminar foi para aposentar, a gente não sabe como que tratou-se esse processo, mas deveria ter sido pedido primeiro a averbação do tempo especial para depois a aposentadoria, fazer essa contagem do tempo especial. E aí verificar. Então, a gente precisa ver até nesse processo qual foi a decisão liminar para saber o que foi cassado nela. Se tem a ver com o tema 942, como foi que foi levada essa decisão judicial. Entendi. Fala, doutor. Um dos problemas enfrentados aí pelos filiados são os documentos. Às vezes, a própria organização e o filiado não tem LTCAT, não tem um PPP. E a gente já verificou algumas decisões, a Thalita até falou na semana passada, que só o pagamento na ficha financeira, no contra-cheque, que indica o pagamento, tem juiz que não aceita aquilo como prova. Então, tem que provar. E aí a própria administração não fornece as provas, né? O filiado não tem, e aí dificulta todo o processo. Exatamente. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Foi de uma coisa que eu lembrei aqui agora, de uma conversa recente aqui, e eu queria falar sobre isso. A questão é abono de permanência. Nós era um filiado nosso aqui, ele recebia o abono de permanência. Eu acho que ele não tinha tempo para se aposentar ainda, pela regra normal, emenda 41, emenda 47. Eu acho que ele teria pela emenda 20, não sei exatamente. Eu sei que ele conseguiu o abono de permanência, porque para você ter o abono de permanência, você pega qualquer regra que você possa se aposentar. Só que se você querer... Uma coisa é você ter a regra para se aposentar com salário integral, outra coisa é você ter a regra para receber o abono de permanência, que na marca você teria para pedir o abono de permanência, mas não é vantajoso se aposentar. Entende? Só que no meio do caminho, o servidor faleceu. E aí, ele falecendo, o que vale é a regra que estava no abono. E aí, a pensionista passa a ter um prejuízo violento, que é o que está acontecendo com a pensionista desse nosso filiado. Vocês entenderam o que eu falei? Eu não sei qual foi a regra. Só explicar essa questão. Espera aí, deixa eu acabar de fazer a pergunta. Doutor. Você está igual a doutora Thalita.
Vocês são meus discípulos, vocês estão ansiosos. Calma, deixa eu perguntar. Olha a convivência. Vê se vocês entendem. Ele criou uma regra, ele pegou uma regra qualquer que existe no serviço público que permitia ele se aposentar. Mas se ele se aposentasse por aquela regra, ele teria um prejuízo violento na remuneração dele aposentado. Mas valia ou valeu para que ele recebesse o abono de permanência. Na cabeça dele, não é na cabeça de todo mundo, ele está com aquela regra, mas ele não se aposentou, mas ele faleceu em atividade. O prejuízo ficou para a viúva, para a pensionista, porque ela teve o prejuízo. Ela está recebendo o salário dele em função daquela regra que ele utilizou para o abono de permanência. A minha pergunta... Vocês conseguiram entender o que eu falei? A minha pergunta para vocês agora que eu quero ouvir a resposta de vocês. A pensionista, ela pode chegar aqui e pedir uma revisão da aposentadoria dele, neste caso, ou não? Não. Eu já estava com a resposta antes da pergunta, presidente. Eu sei, mas você precisava ouvir a pergunta. Vamos lá, deixa eu só explicar. Quando o servidor cumpre qualquer regra para a sua aposentadoria, ele começa a receber o abono de permanência. Tá, essa é uma situação. No caso do servidor falecido, não era a melhor aposentadoria dele, que seria com paridade e integralidade. Mas ele cumpriu alguma regra, pode ser uma especial, por exemplo, 25 anos de trabalho, e recebia o abono de permanência. Essa é uma situação. Agora, a lei que rege a pensão é a lei da data do óbito, e ele faleceu pós-reforma da Previdência. E a questão da reforma da Previdência, né, não existia nossas lives na época, né, antes da reforma, mas nós fizemos um trabalho contra. A conta vem agora, porque a reforma da Previdência mudou o pagamento da pensão. Não é porque ele recebia ou tinha direito adquirido a abono de permanência ou aposentadoria antes, que com seu falecimento iria mudar. A regra da pensão é a regra vigente, a data do óbito do instituidor. Como ele faleceu pós-reforma da Previdência, a pensionista vai ficar com 50%, né, uma cota de 50%, e pode ser que tenha mais 5 cotas se tiver 5 filhos menores, uma conta por dependente, até 5. Por exemplo, se tiver 2 filhos menores, vai ter 70%. Se não tiver ninguém, só a pensionista, vai ficar com a cota de 50%, que é um prejuízo muito grande. Isso vale para juiz? Os magistrados, eu acho que não vale. Vale para Ministério Público? Não, também não. A reforma da Previdência foi para o servidor. Que covardia. Na classificação dos agentes públicos, o juiz e o Ministério Público são agentes políticos na classificação doutrinária, tá? E o servidor público é agente administrativo. Existe diferença. O juiz não é um servidor público na classificação. Ele é um agente político? Ele é um agente político na clássica do Eri Lopes Meirelles. Mas ele não é eleito, né? Ele faz concurso público para tal, né? Mas ele, na classificação de administrativo, é um agente político e os desembargadores podem ser, né, indicados aí pela regra do 5º. Você que é servidor público e apostou em Paulo Guedes, presidente da República, veja o que está acontecendo com você agora. Presidente, eu acho que é importante pensar no seguinte: independente do instituidor da pensão, se ele já estava aposentado ou não, o que vai valer, de fato, é a regra que está vigente, a data do óbito. Porque a partir da data do óbito é a data que começou a configurar a pessoa como pensionista. Então, é aquela norma vigente que será aplicada. Nesse caso, que o Ian explicou muito bem, pós-reforma da Previdência, tem esse prejuízo gigante na hora do recebimento da pensão. Se a gente parar para analisar que, com a pandemia, a quantidade de servidores que faleceram e a quantidade de pensionistas que se criou, você vai ver uma desvantagem gigantesca, porque todas as pensionistas ingressaram já com as regras da Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Então, independente se anteriormente ele estava com a aposentadoria com paridade e integralidade, se de fato o servidor era ou não aposentado, tudo, a pensionista vai se tornar com as regras vigentes da data do óbito, ou seja,
as regras da reforma da Previdência. Rapaz, que covardia. A presidente Thalita, ela veio, né, de forma contrária ao julgado do Supremo. O Supremo falou que, se por acaso o instituidor da pensão tivesse cumprido os requisitos, aqueles 95 pontos, né, da paridade, da integralidade, a pensionista receberia, né, ou o pensionista receberia integral a sua pensão. É o que a gente aplicava na época da 47, né? Exatamente. A reforma da Previdência veio dando esse prejuízo, às vezes, do servidor já está aposentado e não estava atento aí, né? Isso não foi divulgado na grande imprensa, né? Também não foi divulgado, as pessoas não ficam sabendo. E aí, quando acontece, né, o óbito, e aí a pensionista vai atrás dos seus direitos, ela tem uma surpresa muito desagradável. Muito desagradável. Por isso que as pensionistas, de um modo geral, não estão suportando aí o Bolsonaro. Na verdade, as novas pensionistas. Exato, presidente. E não só isso, eles têm a redução também com relação se a própria pensionista trabalhava e toda a questão de acumulação de aposentadoria com pensão. Houve uma redução muito grande nessa questão. Então, a gente sempre traz aqui as pensionistas, dos servidores, dos nossos filiados, que se sentirem lesados, que procurem a gente para a gente verificar se está adequada, se a pensão está correta, se não está. E aí sim a gente dá esse parecer dizendo se está correto ou não. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!